Então, pessoal, continuando aí, né, a nossa aula sobre organelas da célula, né? Organelas da célula. A gente tava falando na semana passada sobre os ribossomos, falamos como é que os ribossomos são constituídos, falamos do processo de formação dos ribossomos, e aí a gente falou um pouquinho também sobre a principal função do ribossomo, que é a síntese de proteínas, não é isso? E aí, na aula de hoje, eu prometi para vocês que a gente ia falar especificamente de como ocorre esse processo de síntese de proteínas. Processo também chamado de síntese proteica, tá ok? Então, esse processo de síntese de proteínas, ele é designado como um processo, como um evento de tradução, tá ok? Mas antes desse evento de tradução, existe um evento que é chamado de evento de transcrição. E aí tenho que explicar para vocês mais ou menos como é que ocorre esse processo. Então você tem aqui fita de DNA, não é isso? Você tem uma molécula de DNA aqui, a dupla fita. E aí eu falei que cada pedaços específicos do DNA, eles possuem informações específicas, tá certo? Então, pedaços específicos do DNA possuem informações específicas. Essas informações específicas, elas são utilizadas para a produção de proteínas, tá ok? Então, alguns pedaços específicos do DNA, pequenas sequências de DNA que têm informações específicas para a produção de certas proteínas, eles são chamados de genes, não é isso? Então, o DNA ele é cheio de genes. Ele é cheio de genes, certo? Ele é cheio dessas pequenas sequências que possuem informações, né? É tanto que vocês já ouviram falar, toda vez que eu falo em DNA, eu digo que o DNA ele é um grande livro, né? E aí vamos pensar o DNA como se fosse um grande livro de receitas. E aí esse livro de receitas, quando você abre, eu quero pesquisar uma receita de lasanha. Então você tem que ir lá no capítulo específico que tem tratando sobre os ingredientes e a preparação de uma boa lasanha, não é isso? Se você quer preparar um hambúrguer, você tem que ir lá na página que fala da preparação, né? E dos ingredientes e da preparação de um bom hambúrguer, né? Então você não tem como ir lá no capítulo que fala sobre lasanha e tentar preparar um hambúrguer, da mesma maneira que você não pode ir lá no capítulo que fala você não pode ir lá na receita do hambúrguer e tentar preparar uma lasanha, não é isso? A mesma coisa acontece com o DNA. O DNA ele tem pedaços específicos que vão gerar estruturas específicas, vão gerar proteínas específicas. Então, se nesse pedaço aqui nós temos informações para a formação da proteína A, por exemplo, não adianta a gente vir nesse outro pedaço aqui, que tem informações específicas sobre a proteína C. Então, para que a gente consiga, não é isso? Gerar uma proteína A, nós temos que abrir esse DNA nesse local específico, nesse gene específico. Vamos ter que ler esse gene específico para quê? Para produzir essa proteína. Entretanto, para que ocorra um processo de produção de proteína, existe esse processo que a gente chama de transcrição, certo? Processo que a gente chama de transcrição, beleza? Transcrição. Vou copiar tudo, não deu preguiça. O que é esse processo, né? Então, é o seguinte, pessoal. Na aula passada eu tinha dito para vocês que o DNA é o cara que manda, é o cara que tem as informações, mas ele não bota a mão na massa. Quem é que vai botar a mão na massa? É o RNA, é a molécula de RNA. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma... Vamos imaginar assim que chegou um guarda-roupa na sua casa, você comprou, aproveitando essa quarentena, tá tendo várias promoções de frete grátis, e aí você comprou um guarda-roupa no Magazine Luiza, por exemplo. E aí o que é que acontece? Você comprou esse guarda-roupa chegou. E aí, junto com esse guarda-roupa, vem um manual de instruções. Então, esse manual de instruções é como se fosse o nosso DNA, beleza? É como se fosse o nosso DNA. Entretanto, quem é que vai montar? Quem vai montar é você ou a pessoa que contratou, né? Que você contratou para montar esse guarda-roupa. Como a gente está na quarentena, vamos imaginar que a gente montou. Então, esse RNA aqui, pessoal,
é como se fosse uma cópia da informação, certo? Ele pega todas essas informações, esse RNA ele pega todas as informações necessárias, para montar o guarda-roupa. Então, quem vai participar da montagem do guarda-roupa é o RNA, tá ok? Juntamente com os ribossomos, certo? E aí é onde entram os ribossomos, certo? É onde entra um outro tipo de RNA, que é o que a gente vai ver hoje, que é o RNA-T, ou também chamado de tRNA, que é o RNA transportador. Não tem quando você contrata uma pessoa para montar um guarda-roupa e ele traz aquele ajudante, né? Aí tem aqui tem o cara que está montando, mas aí tem o ajudante que ele vai dizer assim: ei, cara, pega ali a chave de fenda, pega o parafuso rosca ligeira, pega uma porca, pega essa parte aqui do guarda-roupa, vamos montar comigo. Não tem? Então, o cara que vai montar com você, certo? É como se fosse o ribossomo. E aí aquele carinha que fica pegando os instrumentos pro cara que está montando, é como se fosse o RNA transportador, é o cara que vai buscar os equipamentos e o material necessário para montar esse guarda-roupa, que no nosso caso aqui é a proteína, certo? Uma coisa, vocês veem que aquele manual que vem é uma Xerox, não é o original, é uma Xerox, está preto e branco. Então, nós temos a fábrica, ela tem o computador central, onde tem a informação guardada de todos os móveis, não é isso? Então vamos imaginar uma grande fábrica. Essa fábrica ela tem um computador central que ela guarda todas as informações. E aí o que é que acontece? É tirado uma Xerox, é tirado uma Xerox dessas informações para a montagem de um guarda-roupa. Quando esse guarda-roupa chega na sua casa, ele chega com as peças e com essa Xerox, com essas informações. Essa Xerox é como se fosse o nosso RNA. Aí você contrata uma pessoa para montar. Quem é que vai montar? É os ribossomos. Os ribossomos é quem vão montar as peças para formar as proteínas. E quem é que traz essas peças? Quem é que traz essas peças para o ribossomo juntar essas peças? É o RNA transportador, tá bom? E esse processo de montagem da proteína é chamada de síntese proteica, ou então também designada como um evento de tradução, tá ok? Então, ó, antes da gente iniciar, a gente vai ver, já estava falando, né, mas a gente vai ver quem são os elementos que vão participar dessa síntese de proteínas. Nós temos o RNA, que nesse caso aqui, ó, preste atenção, pessoal, que existem 3 tipos principais, né, de RNA. Nós temos o RNA ribossômico, na outra aula eu chamei ele de rRNA, mas você também pode chamar de RNA-R, tá certo? RNA-R. Esse RNA-R é o quê? É o RNA que possui informações para quê? Para formação dos ribossomos, não é isso? Olha aqui os ribossomos aqui, ó. Na realidade aqui nós só temos um único ribossomo, né? Nós temos a subunidade menor e a subunidade maior. Essas duas subunidades elas vão se juntar e vão formar o ribossomo funcional, né? Que nem a gente falou na aula passada. O ribossomo ele só vai estar realizando a sua função quando essas duas partes elas estão unidas, quando a subunidade menor, chamada de 40S, e a subunidade maior, chamada de 60S, elas estão unidas. Nesse caso aqui da síntese proteica, nós temos o RNA-M, que é o RNA mensageiro, certo? O que é o RNA mensageiro? É o cara que tem as informações, é o cara que copiou as informações do DNA. O DNA não é o livro? O RNA mensageiro é como se fosse a Xerox de um capítulo. Ah, pessoal, eu tenho um livro aqui de biologia celular, mas aí digamos que eu só quero estudar, eu estou precisando estudar só o capítulo que fala de ribossomos. Então, eu não vou tirar a Xerox do livro inteiro, eu vou tirar a Xerox só do capítulo, não é isso? Então, essa pequena molécula, que é uma molécula simples, né, que só tem uma única fita, ao contrário do DNA, que tem uma dupla fita, não é isso? Essa molécula de RNA, ela é chamada de RNA mensageiro. Por quê? Porque é ele que traz as informações para a montagem da proteína. Quem é que vai montar a proteína, pessoal? É o ribossomo. O ribossomo, o quê? Ribossomo, o quê? Funcional, que é quando ele tiver com as duas partes unidas. Quem é que vai trazer as peças que vão ser utilizadas para a formação
da proteína é o que a gente chama de RNA-T, que é o RNA transportador. Então, nessa aula de hoje, a gente está entendendo que existem três importantes tipos de RNA, né? Que é o RNA ribossômico, que é o cara que tem informações para a produção de quem? Dos ribossomos. Nós temos o RNA mensageiro, que é aquele cara que copia as informações que estão no DNA. Essas informações são informações para a produção de quê? De proteínas. Quem é que vai fabricar as proteínas? O ribossomo funcional, que é o ribossomo que está com as suas duas subunidades unidas. Tá ok? Quem é o cara que vai buscar os equipamentos? Quem é o cara que vai buscar as peças para a formação das proteínas? Que, na realidade, como é o nome dessas peças, professor? São chamadas de aminoácidos, não é isso? Então, as proteínas são formadas por conjuntos de aminoácidos. Então, são pequenas peças que, quando se agrupam, vão formar as proteínas. Então, o agrupamento de aminoácidos formam proteínas. Quem é que vai buscar esses aminoácidos? É o RNA transportador. O RNA transportador ele vem, pega o aminoácido específico e traz para o ribossomo começar o processo de montagem da proteína, certo? Para ele começar o processo de montagem da proteína. Então, vamos dar continuidade. Então, existe uma série de etapas nesse processo de formação das proteínas. Existem, na realidade, 4 etapas que explicam como é que a proteína ela é sintetizada, como é que ela é formada, tá ok? Então, a primeira etapa, pessoal, é a etapa que fala sobre a síntese do aminoácido RNA-T. Professor, que palavrão é esse, professor? Que palavrão é esse? O que é esse aminoácido RNA-T? Vamos aqui. Eu falei para vocês que as proteínas são formadas de aminoácidos, não é isso? São formadas de aminoácidos. Quem é que vai buscar essas peças para levar para o ribossomo montar? O RNA transportador. O RNA transportador é que vai pegar o aminoácido específico e levar lá para o ribossomo, para o ribossomo começar a montagem das proteínas. Então, o que seria isso aqui, ó? Síntese do aminoácido RNA-T. Aminoácido lembra o quê, pessoal? Aminoácido lembra aminoácidos. RNA-T quem é? É o RNA transportador. Então, a primeira fase, logicamente, no processo de síntese de proteínas, é o quê? A ligação do RNA transportador com o seu aminoácido específico, tá certo? Então, é a ligação do RNA transportador com o seu aminoácido específico. Então, ó, nesse processo aqui, nesse primeiro processo, nós temos a ativação do aminoácido, que acontece através da ligação do aminoácido com o seu RNA transportador específico. Então, ó, presta atenção, aqui você tem um aminoácido, tá ok? E aí, o que é que vai acontecer? Esse aminoácido, ele vai se ligar ao final dessas duas reações químicas aqui, ele vai se ligar a quem? Ao nosso RNA transportador, a nossa molécula de RNA transportador, tá certo? Essa aqui é uma representação para a molécula de RNA transportador. Então, aqui, a primeira fase da síntese de proteínas é a ligação do RNA transportador com o seu aminoácido específico, tá certo? Então, essa é a primeira etapa da síntese de proteínas. E aí, só uma questão aqui, pessoal. Aqui nós temos uma outra representação. Nós temos aqui o RNA transportador, não é isso? É o cara que vai pegar o aminoácido e levar lá para o ribossomo, tá bom? E aí ele vai se juntar no final desse processo, né? Ele vai se ligar, né, ao final desse processo a uma molécula de aminoácido específico.
Só que para que isso aconteça, ele recebe a ajuda. Ele recebe uma ajuda de uma enzima. E aí, eu vou até relembrar, vocês podem até perguntar para mim, professor, mas o que é uma enzima? Enzimas são proteínas especiais que têm como função acelerar uma reação química, tá bom? Então ela vai receber a ajuda de uma enzima chamada aminoácido RNAT sintetase. Por que é que o nome dela é sintetase? Porque ela vai sintetizar a ligação entre aminoácido e RNA transportador, tá certo? E aí ela vai fazer o que, ó? Essa molécula azul grande aqui, ó, essa representação azul grande é a sintetase, tá bom? E aí o que é que a sintetase ela faz? A sintetase ela pega o aminoácido que vai se ligar a essa porção aqui dela e ela pega o RNA transportador. Para fazer a junção do RNA transportador com o seu aminoácido específico, ela vai gastar uma molécula de ATP. E vocês sabem que a molécula de ATP é aquela molécula que armazena energia. Então, para juntar o aminoácido com o RNA transportador, essa sintetase ela vai fazer gasto de energia. Então, tá aqui, ó, separação, gastou energia. E aí, ao final, o que é que a gente tem? A gente tem a ligação entre um RNA transportador e uma molécula de aminoácido. O que foi que a gente formou? RNA transportador mais molécula de aminoácido. A gente formou um aminoácido RNAT. Então, a primeira fase da síntese de proteínas é buscar as peças, né? Buscar a peça inicial. Como é que a gente começa a montar um guarda-roupa? Pela base, pela peça inicial. Então, todo mundo que vai montar um guarda-roupa começa a montar pela base. Então, você pega a peça da base e começa a montar. A mesma coisa acontece com as proteínas. Como é que se começa a montar uma proteína? Pegando o primeiro aminoácido. Pega o primeiro aminoácido e leva para o ribossomo. E aí você continua pegando os outros aminoácidos e levando para o ribossomo para que o ribossomo ele junte todos esses aminoácidos em uma única molécula chamada de proteína. Então, só para recapitular aqui, ó. Primeira fase da síntese de proteína é a síntese, a formação do aminoácido RNAT. Vamos ler o nome, aminoácido. Aminoácido lembra o quê? Aminoácido. RNAT é o quê? RNA transportador. Então, o que é a síntese do aminoácido RNAT? É a ligação do aminoácido, específico com o seu RNA transportador, tá certo? Então, é a primeira fase. Quem é que ajuda? Nesse processo de ligação do RNAT? Quem é que ajuda nesse processo de ligação do RNAT mais aminoácido? Uma enzima. E o que é uma enzima? É uma molécula, geralmente uma proteína, que ela tem a função de quê? De acelerar reações químicas. Então, ela auxilia e dá mais rapidez na junção de quem? Da junção do aminoácido com o RNA transportador. Como é o nome dessa enzima? Sintetase. O nome dessa enzima é sintetase. O nome completo dela, aminoácido RNAT sintetase. Por quê? Porque ela sintetiza uma ligação entre aminoácidos e RNA transportador específico. Então aqui você tem, ó, o RNA transportador e o aminoácido específico. A sintetase, ela faz uso de energia, ela gasta uma molécula de ATP e faz a ligação acontecer entre RNA transportador e aminoácido, tá certo? Então tá aqui, ó, aminoácido vem, se liga a uma porção da sintetase, RNA transportador, deixa eu até apagar aqui de novo. Então essa parte toda em azul aqui é a sintetase, tá ok? Aí o que é que acontece? O que é que vai acontecer? O aminoácido ele vem e se liga nessa estrutura aqui da sintetase. O RNA transportador específico vem e se liga também nessa outra estrutura da sintetase. Elas vão se juntar sozinho? Não, precisamos de energia. Então nós gastamos uma molécula de ATP
e aí essas duas moléculas aqui elas vão se unir, tanto o aminoácido com o RNA transportador. E aí nós vamos ter a formação de quê? Do aminoácido RNAT sintetase. E para isso nós gastamos energia, tá ok? Entretanto, pessoal, desde o início da aula, eu venho falando para vocês que a ligação entre RNA transportador e aminoácido é específica, tá certo? É uma ligação específica. Cada RNA transportador, ele só busca um aminoácido. Cada RNA transportador, ele só busca um aminoácido, tá certo? Então, o que é que acontece, pessoal? O que é que acontece? Você tem aqui, ó, você tem que ter um processo de checagem. Você tem que ter um processo de checagem antes, tá certo? Então, como é que acontece? O RNA transportador, auxiliado pela sintetase, agora que a sintetase está representada em verde, tá certo? O RNA transportador, auxiliado pela sintetase, ele se liga, ele tenta se ligar, não é isso? Depois do gasto de ATP, né? Depois do gasto de energia, ele tenta se ligar ao aminoácido. Se esse aminoácido for incorreto, o que é que acontece? Ele é esse local onde você teve o início da ligação é enviado para uma zona de edição, de remoção. Então, o que é que acontece aqui? Essa sintetase, além de ligar RNA transportador com aminoácido, ela vai ligar RNA transportador com aminoácido específico. Se acontecer desse RNA transportador se ligar a um aminoácido incorreto, ela envia essa porção para uma zona de edição e retira esse aminoácido. E aí o que é que ela faz? Ela busca o aminoácido correto. Tá bom? É que nem quando eu digo assim, tem quando o cara tá montando o guarda-roupa, né? Aí ele diz assim pro rapaz lá, ei, pega ali a chave de fenda, e aí o cabinha vem com a chave estrela. Aí o cara não vai usar uma chave estrela onde necessita de uma chave de fenda. O que é que acontece? O carinha que tá com a chave estrela, ele não vai soltar a chave estrela. Ele vai lá, leva a chave estrela pro lugar de novo e pega a chave de fenda e traz a chave de fenda. É a mesma coisa é a sintetase. A sintetase ela vai ligar o aminoácido com o RNA transportador, só que de maneira que ela viu que a ligação é uma ligação incorreta, não é compatível, ela vai lá, retira esse aminoácido e traz o aminoácido correto para fazer uma ligação correta, tá certo? Então, aminoácido RNAT sintetase, além de juntar a molécula de aminoácido com a molécula de RNA transportador, ela verifica se essa junção ela foi correta. Porque se essa ligação ela não tiver sido correta, ela retira o aminoácido incorreto e vai buscar o aminoácido correto e liga novamente, gasta energia e liga novamente esse aminoácido ao RNA transportador, tá bom? A segunda fase, pessoal, é uma fase que a gente chama de fase de iniciação. Eita, professor, mas aqui é um pouquinho, pode levar a pessoa a confundir, né, no dia da prova, porque geralmente quando a gente fala iniciar, já inicia mesmo, mas a primeira fase, que na realidade é o início da síntese de proteínas, ela não é chamada de iniciação, ela é chamada de síntese do aminoácido RNAT. Então, a primeira fase da síntese de proteínas não é o início dessa síntese de proteínas. A primeira fase da síntese de proteínas é a ligação entre aminoácido e RNA transportador. Tá certo? E aí, o que é que a gente tem aqui, pessoal? Lembrando que quem é que vai fazer a montagem, né, desses aminoácidos? Quem vai fazer a montagem é o ribossomo. E aí, nessa imagem aqui do lado, onde é que a gente identifica o ribossomo? Onde é que está o ribossomo? O ribossomo está aqui, ó. Poxa, professor, mas isso aqui é o ribossomo inteiro? Não, isso aqui é o ribossomo menor, a subunidade menor, não é isso? Então, essa subunidade menor é ela que começa a fazer o quê? A produção de proteínas. Então, o que é que acontece? A primeira fase foi o quê? A ligação do RNA transportador com o aminoácido, não é isso? E aí você tem aqui uma proteína do lado, que essa proteína ela vai trazer esse RNA transportador e vai promover essa ligação do RNA transportador com a subunidade menor
com a subunidade menor do ribossomo. Quando essas duas estruturas elas estão ligadas, tanto o RNA transportador quanto a subunidade menor estão ligadas, elas vão atrás de quem? Vão atrás das informações. Quem é a informação? Quem é a informação? O RNA mensageiro. É o RNA mensageiro que tem a informação da produção de proteínas, tá certo? E aí eles vão pegar essa fita de RNA mensageiro e vão circular por essa fita de RNA mensageiro até achar o ponto de iniciação. Isso aqui, pessoal, costuma associar da seguinte forma. Quando você pega um manual de instruções, o manual de instruções já tem falando sobre a montagem do guarda-roupa logo na capa. Lógico que não, né? Você tem uma folha, duas folhas, né? Falando sobre... A primeira folha é a capa, a segunda folha é falando dos instrumentos. Aí lá para a terceira, quarta folha é que tem falando sobre a montagem do guarda-roupa, não é isso? A mesma coisa acontece com o RNA transportador. Quando essa estrutura... Que estrutura é essa? A estrutura que possui RNA transportador. Esse RNA transportador está ligado a quem? A um aminoácido. Então, que estrutura é essa aqui? Aminoácido RNA-T, certo? Quando esse aminoácido RNA-T se liga à subunidade menor do ribossomo, eles vão procurar as instruções, não é isso? Para começar a montagem. Não adianta você ter as peças do guarda-roupa na mão se você não tem o manual, né? Eu tô com a chave de fenda na mão e tô com os parafusos na outra e as tábuas estão no chão. Se você não tem o manual de instruções, como é que você monta? Não é isso? E aí o que é que você faz? Você pega o manual de instruções e vai folheando as páginas até chegar na página que fala sobre o início da montagem. É a mesma coisa aqui, ó. Essa estrutura que foi formada na etapa de iniciação, que estrutura foi essa? A junção do aminoácido RNA-T com a subunidade menor do ribossomo, ela vai procurar o RNA mensageiro, que é o cara que tem as informações. E ele vai meio que percorrer essa fita de RNA mensageiro até ele encontrar o local de iniciação. É como se fosse a gente, até a gente encontrar a página que está falando sobre a montagem do guarda-roupa, certo? E aí ele vai circulando por essa fita até achar o local de iniciação. Esse local de iniciação, ele tem a seguinte sigla, AUG. Ele é iniciado pela sigla AUG, tá certo? É iniciado pela sigla AUG, beleza? Então, ó, você tem aqui o início da produção das proteínas. Você tem aqui o início da produção das proteínas. Você achou o local de início da produção da proteína, tá certo? Lembrando que a etapa de iniciação, ela não é a primeira etapa da síntese de proteínas, ela é a segunda etapa da síntese de proteínas. A primeira etapa da síntese de proteínas é a formação do aminoácido RNA-T. O que diabo é, professor? Aminoácido RNA-T é a junção de uma molécula de aminoácido com o seu RNA transportador específico, tá certo? E aí vamos continuando. Então, essa segunda etapa de iniciação, você achou aqui, né? Só continuando, explicando a etapa de iniciação, você achou aqui o local específico, né? Você achou aqui o local específico para iniciar o processo, né? Para que você venha folheando, né? Para que você venha percorrendo esse RNA, você gasta essa molécula de GTP, certo? Você gasta energia através dessa molécula de GTP. E aí quem é que chega para finalizar, para iniciar o processo de síntese de proteínas? A subunidade maior do ribossomo. Beleza? É a subunidade maior do ribossomo chega para iniciar, não é isso? O processo de síntese de proteínas. E aí foi o que eu falei nessa aula e na aula anterior, que só existe produção de proteínas com a ligação entre as duas subunidades do ribossomo, não é isso? Então, quando você tem a subunidade maior junto da subunidade menor, você tem o que, pessoal? Um ribossomo que a gente chama de ribossomo funcional, tá ok? E aí, depois que você tem a ligação desse ribossomo
dessa parte maior com a parte menor, você nota que é formado 3 cavidades, não é isso? Nesse ribossomo. Tá ok? Essa cavidade do meio é